Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia dos evangélicos protestantes. A diferença, já para responder logo no início, está no Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento é idêntico, tanto para a Igreja Católica como para os evangélicos. Nós temos 27 livros, começa no Evangelho de Mateus, termina em Apocalipse. Então, trata-se da mesma Bíblia no Novo Testamento. O Antigo Testamento, porém, existe uma diferença na lista dos livros. Ou seja, o termo técnico que nós usamos para dizer lista de livros da Bíblia é cânon. O cânon da Bíblia é diferente. Por quê? Porque nós, católicos, temos 46 livros no Antigo Testamento, enquanto os evangélicos protestantes têm somente 39 livros, isso quer dizer que faltam 7 livros. Quem são esses 7 livros? Então vamos dar para você a lista dos 7 livros que estão faltando. É o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, também chamado de Sirácida, o livro de Sirac, Jesus ben Sirac, e os 2 Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2. São 7 livros. Além disso, faltam alguns fragmentos, algumas partes do livro de Esther e de Daniel. Bom, considerando isto, está aqui dita qual é a diferença. Agora vamos à pergunta mais difícil. Por que essa diferença? Não é? Bom, a diferença está no fato de que no século XVI, os protestantes se separaram do magistério da Igreja Católica. Ou seja, qual é a diferença entre o católico e o protestante? É que o católico crê que a Igreja de Cristo tem um magistério, ou seja, pessoas deixadas por Cristo, os sucessores dos apóstolos, que são aqueles que garantem que o Evangelho que nós lemos e a fé que nós professamos é a fé e o Evangelho de Cristo ao longo dos séculos. Enquanto os evangélicos protestantes acham que a Igreja se corrompeu e nós vamos ter que voltar à Igreja de Cristo, à Igreja primitiva, através de uma espécie de esforço arqueológico. Ou seja, o protestantismo nasce com essa ideia arqueológica de que nos últimos 1.200 anos a Igreja traiu Jesus. Vamos então às fontes para ver como era a Igreja lá no princípio. Então, os protestantes foram perguntar quais são os livros do Antigo Testamento e descobriram que os judeus tinham uma lista diferente da lista católica. Então, bom, se os judeus têm somente 39 livros e nós temos 46, certamente foi a perfídia da Igreja Católica que acrescentou estes livros malévolos, não é? Então, foi assim que alguns protestantes começaram a tirar esses livros da sua escritura. Agora é interessante notar o seguinte, que isso foi um lento processo. Não foi Lutero quem tirou, né, os 7 livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque Lutero continuou publicando na sua Bíblia esses 7 livros quase que em separata. Ele sabia que os livros tinham sido acrescentados numa segunda fase, não é? Por isso que nós católicos chamamos esses livros de deuterocanônicos, ou seja, havia uma primeira lista e uma segunda lista. Esses livros entraram na segunda lista. Lutero publicava esses livros mesmo assim e várias igrejas protestantes continuaram publicando esses livros até que finalmente no século XIX a maior parte das igrejas protestantes disseram basta, vamos ficar somente com os 39 livros. Então vejam que até mesmo no processo os protestantes não tiveram unanimidade. Não é? Por quê? Porque levou bastante tempo, exatamente porque
a igreja protestante padece de um problema. Ela crê mais na sua pesquisa histórica do que na fé que a igreja transmitiu ao longo dos séculos. E exatamente aqui está a fragilidade da eclesiologia protestante. Ou seja, o protestantismo nasceu como a religião da Bíblia, a religião de um livro, não é? A sola scriptura. Enquanto nós católicos, que cremos na Bíblia, somos a continuação do corpo de Cristo ao longo da história. É isso que a Igreja Católica crê que ela é. Ou seja, a Igreja é o corpo de Cristo. E nós somos Igreja, nós cremos na fé da Igreja. E é a fé da Igreja quem nos dá a Bíblia de presente. Essa é a grande diferença entre o católico e o protestante. Vamos, então, olhar um pouco para a origem histórica dessas duas listas. Vejam só, o Antigo Testamento, que foi escrito originalmente em hebraico, eu tenho aqui, né, a Bíblia hebraica, né, que na verdade se abre ao contrário, se abre aqui atrás, né, porque se escreve de trás para frente. Então, está escrito aqui, Torá, Neviim, Vaketuvim. É a Torá, os profetas e os escritos. São as três partes da Bíblia hebraica, que hoje em dia se abrevia dizendo Tanakh. Ta de Torá, Nak de Neviim, Na de Neviim e Ka de Ketuvim. Tanakh. Essas três partes. Bom, a Tanakh, ela teve um processo lento de canonização. A lista dos livros foi fixada aos poucos. De tal forma que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, foi a primeira coisa que foi fixada. Logo depois, foi fixado os profetas, foram fixados os profetas. E somente num período posterior é que se fechou o cânon dos escritos. Então veja aqui a diferença que existe entre a Bíblia católica e a Bíblia judaica ou protestante está exatamente nos escritos. A Torá é a mesma. Os profetas são os mesmos. São os escritos que são diferentes. Por quê? Porque esta última fase da Bíblia não estava ainda canonizada, ou seja, não estava fechada a lista na época de Jesus e dos apóstolos. O que nós temos é o seguinte: os judeus, na época de Jesus, ainda tinham um grande debate a respeito de quais eram os livros sagrados. Os saduceus, por exemplo, só acreditavam na Torá, os 5 primeiros livros. Os fariseus acreditavam nos profetas e nos escritos e tinham a convicção de que a inspiração dos escritos ainda não estava concluída. Ou seja, o processo das Sagradas Escrituras não estava ainda fechado. Foi assim que então Jesus veio ao mundo e os profetas e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Quando os apóstolos foram pregar o Evangelho, eles tiveram que pregar o Evangelho não somente ali, na Terra Santa, onde Jesus havia pregado. Eles tiveram que ir pelo mundo inteiro, ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Ora, o mundo inteiro daquela época falava basicamente o grego, né? O grego era o inglês da época, por assim dizer. Havia outras línguas, mas era a língua do comércio, né? O grego era a língua que as pessoas utilizavam nos vários países. Então, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho em grego. Mas a Bíblia estava escrita em hebraico. Bom, então os apóstolos foram e pegaram uma tradução grega da Bíblia, que é o que nós chamamos de Septuaginta, a tradução dos 70, que é uma tradução que tinha sido feita em Alexandria ainda antes de Cristo. Acontece que esta tradução dos 70 possui nela esses 7 livros a mais. E nós então vemos que os apóstolos utilizavam
esta tradução. Não é difícil um biblista sério estudar e enxergar que muitíssimas vezes no Novo Testamento, quando se cita o Antigo Testamento, o texto que é utilizado é o texto dos 70, da Septuaginta. Existe coincidência, né? Por exemplo, quando São Mateus diz que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, é um texto de Isaías. Se você for ver na Tanakh, na Bíblia hebraica, não se fala de virgem. Eis que uma jovem, uma moça, conceberá e dará à luz um filho. Essa palavra moça podia ser interpretada tanto como juventude, como com virgindade. O que é que fizeram os 70? Traduziram como uma virgem. E Mateus cita assim. Mateus cita dizendo uma virgem, com a tradução dos 70. Quer dizer, os apóstolos usavam essa tradução. E é assim que, então, a igreja, desde o início, usa esta tradução dos 70. O fato é que houve um conflito entre os cristãos, a igreja de Cristo, e os judeus. Os judeus começaram a ver que os cristãos estavam pregando de uma outra forma, de uma forma diferente daquilo que eles costumavam crer, e então houve a, digamos, excomunhão dos cristãos da sinagoga. Com esta excomunhão, isso levou os judeus a uma necessidade de estabelecer qual era a lista dos livros, de fechar o cânon. Então foi mais ou menos no final do século I que os judeus resolveram fechar o cânon e excluir aqueles livros a mais que estavam na Septuaginta. Mas isso foi um processo posterior a Jesus, um século depois de Jesus. Portanto, os protestantes, ao aceitarem o cânon dos judeus, na verdade, está aceitando a autoridade dos rabinos judaicos depois de Cristo e não antes de Cristo. Por quê? Porque os apóstolos, com tranquilidade, pregavam o Evangelho a partir da Septuaginta. Poderíamos aqui colocar para você uma outra série de argumentações com relação a esse cânon das Sagradas Escrituras. O que para nós católicos basta é o seguinte: quem define quais são os livros sagrados é a Igreja. Por quê? Porque foi esta mesma Igreja quem definiu os 27 livros do Novo Testamento. A pergunta é, por que é que os protestantes aceitam a autoridade da Igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da mesma Igreja que definiu os 46 do Antigo? Não tem lógica nenhuma. Ora, se você diz, eu não aceito a autoridade do magistério que definiu os 46 do Antigo Testamento, por que razão você aceita os 27? Baseado em quê? Em que argumentos? Em que autoridade? Em que pressuposto histórico? Porque nós sabemos historicamente, e existem inúmeros documentos que comprovam isso, que até o terceiro século não estava ainda claro quais eram os livros, nem do Novo, nem do Antigo Testamento. Haviam várias listas circulando. Você vê, por exemplo, as controvérsias que houve entre Marcião e a Igreja, entre os gnósticos e a Igreja. Os gnósticos queriam colocar mais livros, Marcião queria colocar menos livros. Foi somente no final do terceiro século que a coisa apazigou. Então, a lista que nós temos hoje dos livros da Bíblia, os 46 do Antigo e os 27 do Novo, essa lista ela já estava estabelecida e tranquila na época de Santo Agostinho. O primeiro concílio que nós temos, que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia, é o concílio de Hipona, feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista, que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse concílio de Hipona não chegaram até nós. Mas quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Dámaso. Você pode encontrar isso no Denzinger Schönmetzer, no número 179, né? Em que houve um sínodo em Roma
e no final do século IV, então, o Papa Dámaso estabelece a lista exata que nós temos hoje. Se você quiser mais alguma documentação a esse respeito, você pode olhar o Catecismo da Igreja Católica, que é talvez um documento mais acessível para você. No número 120 do Catecismo, você tem a lista dos livros do Antigo e do Novo Testamento, que são para nós canônicos, os 72 ou 73 livros da Bíblia, conforme você una ou não Jeremias e Lamentações. Pois bem, estes são os livros canônicos. Aqui no Catecismo você encontra na nota número 119, né, a nota de rodapé, as fontes dessa lista. Ou seja, ele coloca esse decreto de Dámaso, que eu acabo de citar para vocês no Denzinger Schönmetzer, mas também o decreto do Concílio de Florença, dos Jacobitas, e do Concílio de Trento, na quarta sessão, a respeito dos livros sagrados. São esses os concílios que estabeleceram nos momentos de dúvida quais eram os livros das Sagradas Escrituras. E é por isso que a Igreja Católica crê na fé dos apóstolos e na fé transmitida na Igreja durante os séculos. Nós não somos a religião de um livro, somos a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. Esta pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos contato com Ele, vivo e verdadeiro, na sua Igreja. A mesma Igreja que celebra os mesmos sacramentos, que tem a mesma fé, que crê nas mesmas Escrituras e que está debaixo do mesmo governo eclesiástico do Santo Padre e dos bispos em comunhão com Ele.